Nesse vídeo, veremos como funcionam as bitcoins. Bom, da onde surgiu o termo Bitcoin, as tecnologias, esse conceito? Em outubro de 2008, um sujeito chamado ou denominado Satoshi Nakamoto, e ninguém sabe direito quem ele é, ou direito não, ninguém sabe quem ele é e qual o seu verdadeiro nome, ele publicou um artigo onde ele descrevia como poderia ser feita uma rede de mineração para criar o conceito das bitcoins. Ele descreveu nesse documento como poderia ser feito. Posteriormente, um grupo de pessoas se juntou e criou a primeira versão da rede de mineradores e começou o processo das bitcoins. Lembrando a vocês que nesse momento tinha ocorrido a crise do subprime lá nos Estados Unidos e havia uma grande revolta de pequenos investidores com os reguladores americanos, os bancos americanos. Então, o clima era de ebulição lá nos Estados Unidos, principalmente nos Estados Unidos. Isso propiciou muito que muitas pessoas quisessem sair do sistema e partir para um sistema novo. Então, isso contribuiu para o crescimento, né, para a popularização das criptomoedas, principalmente das bitcoins. Se nós formos simplificar o que é a rede de mineração, nós poderíamos descrevê-la da seguinte forma. Nós temos um grande número de servidores espalhados pelo mundo, interligados entre si, formando a rede de mineradores em blockchain, que é a tecnologia de escrituração das criptomoedas Bitcoin. Ligadas a essa rede de mineração, nós temos diversas corretoras pelo mundo. Então, para você fazer uma transação em bitcoins, você vai numa corretora, faz o câmbio do seu dinheiro com a paridade da cotação das bitcoins num determinado momento da transação. As corretoras emitem uma ordem de compra ou venda de bitcoins pela rede de mineradores, mas de qualquer forma na rede é uma transação. Essa transação vai percorrer a rede de mineradores, vai ser processada por vários servidores simultaneamente no processo descentralizado e vai produzir a transação, a criptografia e o registro na rede blockchain. Isso vai produzir, por exemplo, se é uma operação de compra de bitcoins, o crédito dessas bitcoins numa carteira que você tem que ter comprado previamente. Comprado não, você cria essa carteira, né? Ela é gratuita. Você pode ter uma ou mais carteiras que você cria, elas são, a princípio, uma codificação de atribuição de propriedade para você, é um código, né? A carteira de bitcoins, mas ela pode ser transformada numa carteira física, num cold wallet. Você pode transportar a sua carteira para um pendrive vitaminado que tem segurança de acesso, né? Ele tem senhas para impedir que alguém inadvertidamente possa se apropriar dos valores em bitcoins que estão, bitcoins ou outra criptomoeda que estão na sua cold wallet. Mas, de qualquer forma, essa transação atribui a carteira, esteja ela dentro da rede, ela vai estar sempre, esteja ela na memória da corretora, depois que a transação é feita, a corretora tem lá uma cópia, né? Ela tem a carteira na sua memória de transações locais, né, da corretora, onde fica registrada a transação que foi feita e escriturada na rede blockchain, ou você pode descarregar isso para o Cold Wallet e levar no bolso e tirar, seria como se você sacasse seu dinheiro da corretora. O que vocês têm que lembrar é que para efeito de controle, os governos, os órgãos reguladores de cada país, eles criaram uma forma de obrigar as corretoras a registrar o cadastro de todos os operadores, os investidores, e registrar todas as transações para poder controlar a movimentação de dinheiro, o câmbio entre moeda local e Bitcoin, e depois poder cobrar impostos, inclusive sobre isso, né? O único jeito do sujeito desaparecer, né, não ficar claro que ele tem bitcoins, seria ele fazer uma transação em outro país, colocar numa cold wallet e ficar andando com ela por aqui. Mas a qualquer tempo, se ele tentar fazer uma transação por uma corretora constituída, ele vai aparecer, vão surgir as bitcoins dele, mesmo que ele esteja com uma cold wallet. Se ele colocou no sistema, numa corretora local aqui, o governo brasileiro, os órgãos reguladores podem cobrar dele impostos ou pode pedir esclarecimento sobre a origem do dinheiro. Podem existir por aí
corretoras, entre aspas, ilegais, que fazem transações pela rede blockchain e não estão registradas junto aos órgãos governamentais, os órgãos de fiscalização. Aí é diferente, o sujeito pode passar valores, o pessoal chama isso de transação peer-to-peer, de uma carteira cold wallet para outra, ele vai ter que passar pela rede blockchain de qualquer jeito, a transação vai ficar registrada na rede, mas não fica registrada numa corretora. Então tem gente que faz isso e perante o governo isso é uma operação ilegal. Bom, para a gente explicar rapidamente, de uma maneira muito simplificada, como seria o processo de mineração, né? Nós podemos dizer que a mineração é uma corrida entre os servidores de mineração, entre os mineradores. Somente aqueles que conseguem realizar a transação e realizar a criptografia e construir o bloco de mineração e escriturar mais rapidamente são os que recebem uma fração do valor minerado como remuneração. Isso acontece em mais de um servidor. Então, um grupo de mineradores realiza cada transação de mineração e eles repartem os valores de remuneração, que é uma fração do valor que foi minerado. Os demais mineradores não recebem nada. Então, isso é uma corrida, né? Uma corrida onde só ganha quem chegar primeiro. Pode ser um grupo de pessoas, mas só quem chega primeiro. Então, o processo é mais ou menos o seguinte: novas transações chegam para esses servidores, eles começam a realizar o processo de transação, eles realizam uma prova de trabalho, realizando um bloco, e publicam esse bloco para outros servidores ao redor, né? Esses servidores comparam o bloco recebido com o bloco que eles estão processando localmente e validam, né? Quando eles vão validando os blocos recebidos, depois de algum tempo que vários blocos são recebidos e validados, a transação ela é dada como finalizada, né? E aí é construído uma sequência de hash, né, que são vários registros que vão sendo feitos em cadeia. É por isso que se chama blockchain, né? Cadeia de blocos, onde estão escrituradas, estão registradas as transações que foram realizadas e aceitas, né? Então é por isso que a rede chama-se blockchain. Ela vai realizando a construção desses blocos, criando uma cronologia de processamento de transações distribuídas, espalhadas pela rede em vários servidores, e esses registros ficam permanentemente lá em vários servidores ao mesmo tempo. Então, para vencer essa corrida é necessário um grande poder computacional e o gasto de muita energia elétrica para alimentar esses servidores. Lembrando ainda que eles ficam operando 24 horas, 7 dias por semana, então é necessário um processo de operação, né? Pessoas tomando conta. É por isso que se critica tanto o uso de energia para a realização da mineração. Bom, os bitcoins são minerados de forma descentralizada e não existe um lastro de valor, não tem uma referência de valor para os bitcoins. Eles têm valor porque as pessoas acreditam que eles têm valor e compram. Enquanto tiver gente comprando, Bitcoin tem valor. Bitcoin, qualquer criptomoeda ou qualquer papel moeda hoje em dia, que não é lastreado, os papéis moedas emitidos pelos governos não são mais lastreados em ouro, já fazem muitas décadas. Então é uma questão de confiança. A segurança do valor é devido ao uso de criptografia nos blocos de mineração, o que impede que haja alteração nos registros, né? Haja cópias, né? É possível uma auditoria, uma verificação, mas não é possível uma alteração sem que seja feita uma transação do começo até o fim, né? Essa transação tem todo o aspecto relacionado ao processo de mineração. Os bitcoins também não podem ser, as bitcoins não podem ser duplicadas, então não é possível que alguém copie ou registre as mesmas bitcoins em outro lugar, né? A segurança do valor também ocorre devido aos registros que ficam na rede blockchain, que são permanentes e imutáveis em vários servidores, né? Registros criptografados, que para serem alterados é necessário que seja feita uma nova transação para fazer a alteração, né? Para evitar a inflação nas bitcoins, foi feita uma limitação desde o início da constituição da rede. Serão possíveis minerar apenas 21 milhões de bitcoins. Depois disso, pelo menos nesse momento,
a partir daí não será mais possível a mineração de novas bitcoins. Outras modalidades poderão ocorrer, como mudança de propriedade, por exemplo. Para evitar a inflação de bitcoins, são realizados halvings. Os halvings, a cada 210 mil blocos minerados na rede, o que equivale mais ou menos de 4 em 4 anos, o pessoal vai lá e corta a recompensa dos mineradores, aquela fração do valor minerado, que é distribuída entre os mineradores que conseguiram vencer a corrida, ela cai pela metade, reduzindo o custo de realização da transação. Né? E aumenta a necessidade dos mineradores serem mais eficientes. Né? Um bloco de Bitcoin, ou melhor dizendo, um Bitcoin, né, ele pode ser subdividido em até 8 casas antes da vírgula, que significa que esse valorzinho, né, que seria uma subdivisão da Bitcoin, bem pequenininha, é conhecida como Satoshi. Isso permite que uma Bitcoin que vale hoje R$108 mil, ela possa ser comprada por uma pessoa sem grande poder aquisitivo. O objetivo disso é dar liquidez e dar oportunidade de qualquer pessoa, praticamente, poder entrar nos investimentos em Bitcoin. Né? Um outro aspecto relevante é que o tempo de mineração e registro ele pode levar várias dezenas de minutos, ou mais que isso, depende da quantidade de transações simultâneas, do tráfego na rede. Né? Isso torna, assim, dificulta a utilização de bitcoins como meio de pagamento instantâneo, né? Porque se a transação é muito demorada, isso pode causar transtornos para um sistema de pagamento. Bom, o fato das bitcoins serem mineradas em redes blockchain que são descentralizadas, em servidores anônimos, mas que têm grande segurança da criptografia, da descentralização, isso faz com que a rede de criptografia Bitcoin seja totalmente dependente de governos e bancos. Né? Isso motivou, atraiu muitas pessoas, como hackers, traficantes e pessoas tentando não pagar impostos. Né? Isso historicamente aconteceu e acontece até hoje. Né? E para alguns, as bitcoins são entendidas como uma forma de guardar valores, né? De reter valor do dinheiro, mesmo durante a crise financeira de um país, que a moeda pode ser prejudicada e outros ativos. Né? Então, alguns entendem bitcoins como um meio de pagamento ilícito, vamos chamar assim, outros entendem bitcoins como uma reserva de valor para guardar dinheiro em situações de crise, e outros entendem que bitcoins são uma forma de você tirar dinheiro de um país sem que um governo repressor possa impedi-lo. Né? Esse tipo de coisa também já aconteceu historicamente. Para que você faça essa transação, não seria apenas usando bitcoins, mas você pode usar também as stablecoins, que são moedas digitais que foram criadas vinculadas a algum tipo de moeda, como o dólar, principalmente o dólar, que é o mais utilizado como referência. Vamos falar um pouquinho sobre baleias e sardinhas. Isso é muito relevante no meio das bitcoins. Né? As baleias são denominadas baleias porque foram pessoas que conseguiram juntar uma grande quantidade de bitcoins, possuem um grande valor, né, em bitcoins, e essas pessoas elas têm um poder que é o poder de determinar o preço do ativo no mercado. O que significa isso? Se vocês pegarem qualquer pregão eletrônico, seja mercado de ações, de commodities, qualquer mercado baseado num pregão eletrônico, o preço do ativo é o último registro de transação de compra e venda. Então, se o sujeito tem uma grande quantidade de bitcoins, ele começa a comprar mais bitcoins a qualquer preço, ele vai crescendo o preço que ele compra, ele força o preço das bitcoins para cima. Da mesma forma, se ele começa a vender bitcoins cada vez por menos valor, ele força o preço das bitcoins para baixo. Né? Isso faz com que esses sujeitos que têm uma grande quantidade de bitcoins tenham um certo poder de exercer preço nesse mercado. Só que nós temos que lembrar o seguinte: se o sujeito que é baleia ele sair comprando e as sardinhas, que são os pequenos investidores, não acompanharem o movimento e saírem comprando atrás, acreditando que agora
a coisa vai subir, o efeito que ele vai obter é gastar dinheiro para aumentar o preço e ele não obtém um ganho real, porque ninguém vai estar na outra mão tentando comprar os bitcoins dele. Né? Aí ele não consegue realizar a operação com lucro. Agora, se a baleia começa a comprar bitcoins elevando o preço e as sardinhas entram atrás dele comprando também, num certo momento ele pode vender as bitcoins abruptamente e realizar um lucro nessa diferença entre a compra que ele fez e a venda que ele fará em seguida. É dessa forma que eles conseguem manter mais ou menos o valor de mercado que eles querem para o preço das bitcoins e conseguem ter um lucro em rápidas operações de compra e venda, né? Esse é o poder que as baleias têm no mercado de bitcoins. Para nós avaliarmos o poder das baleias, nós podemos olhar aqui alguns dados muito interessantes, né? O ano de 2022 foi o ano que ocorreu a maior concentração de bitcoins em poucas mãos, em poucas baleias, né? Em poucas carteiras de baleias. Do ano passado para cá, houve o crescimento de 5% do número de endereços de carteiras que tem pelo menos um Bitcoin. Lembrando a vocês que um Bitcoin são 108 mil reais. Né? Os números atualmente giram em torno de 848 mil carteiras com mais do que uma ou mais Bitcoins. Né? Somente 4 endereços possuem mais de 100 mil Bitcoins em suas carteiras. Né? Se nós olharmos alguns números aqui, em 5/6/22, nós tínhamos, por exemplo, de 1 a 10 bitcoins, 701.105 carteiras ou endereços. Né? E com mais de 1.000 bitcoins, nós tínhamos 2.224 carteiras ou endereços. Isso permite ver como esse mercado é centralizado, né? Como ele é concentrado em poucas mãos, o que nos leva a crer que a manipulação é muito possível e ocorre frequentemente. Bom, como que se ganha dinheiro com bitcoins? O primeiro grupo de investidores clássicos nas bitcoins são os holders. São sujeitos que compram bitcoins a um preço baixo e guardam essas bitcoins por um longo período, buscando lucro. Isso ocorre também em mercado de ações e outros mercados, né? Existe um outro grupo de investidores que são os traders. Eles compram e vendem no curto prazo, tentando ganhar na diferença de preços. Um terceiro grupo de investidores de Bitcoin, eles operam em 2 ou 3 pregões de corretoras simultaneamente, em vários pregões simultâneos. O sujeito tem que ter uma certa escala para fazer isso, porque ele vai estar comprando numa corretora e vendendo na outra, quando ele percebe uma diferença de preço que permite a ele ganhar dinheiro nessa diferença. É essa chamada operação de arbitragem, né? É preciso estar com uma certa escala de operação para poder fazer isso. E existem empresas comerciais e pessoas que vendem produtos exigindo remuneração em Bitcoin. Só que como o sujeito tem a moeda local, o que ele faz? Ele põe o preço na moeda local e aceita Bitcoin. E aí ele ganha duplamente, porque ele ganha pela venda da mercadoria, tendo lucro na mercadoria, e também ele faz um câmbio favorável para ele, ganhando dinheiro na diferença do câmbio, ou seja, ele faz um câmbio bem mais favorável para ele do que uma corretora. Dessa forma, ele consegue ganhar duplamente. Né? Uma outra forma de você ganhar dinheiro com bitcoins é a mineração. Só que hoje em dia, ganhar dinheiro com mineração exige um grande capital investido em processadores, no local para realização da mineração e numa estrutura operacional, sem contar o custo da energia para que as operações de mineração ocorram. Então, para ser minerador hoje em dia, o sujeito tem que ter uma certa escala, tem que ter dinheiro. Bom, se você gostou desse vídeo, nos dê seu like e compartilhe o vídeo com seus amigos, com seus colegas, com seus parentes. Assine o nosso canal e aguarde, porque outros vídeos interessantes estarão à disposição de vocês em breve.